Imaginem por um momento, vocês estão cavando no solo nigeriano em 1928. De repente, suas pás batem em algo duro. Vocês escavam mais e se deparam com isto: uma cabeça humana esculpida há mais de 2.500 anos. Mas aqui está o que vai chocar vocês. Essa obra de arte foi criada por uma civilização que dominava tecnologias que a Europa só conheceria séculos depois. Enquanto grande parte do mundo ainda vivia na Idade da Pedra, os Nok já fundiam ferro, criavam obras de arte que rivalizavam com as melhores esculturas clássicas e desenvolveram uma sociedade tão avançada que até hoje os arqueólogos ficam perplexos. Mas aqui está a pergunta que vai atormentar vocês pelos próximos minutos. Por que uma civilização tão avançada simplesmente desapareceu? E se vocês estão impressionados com o que acabaram de ver, imaginem o que vem por aí. Ativem as notificações, porque esta é uma jornada que vai mudar completamente sua visão sobre a história africana. Para entender a magnitude da civilização Nok, precisamos voltar no tempo. Estamos falando de 500 anos antes de Cristo. Nessa época, Roma ainda estava se consolidando como império. A Grécia vivia seu apogeu clássico e a China construía suas primeiras dinastias unificadas. Mas no coração da África Ocidental, no que hoje é o norte da Nigéria, algo extraordinário estava acontecendo. Uma civilização estava nascendo que mudaria para sempre o curso da história africana. O nome Nok vem de uma pequena aldeia onde as primeiras descobertas foram feitas. Mas não se deixem enganar pelo nome simples. Esta civilização se estendia por mais de 78 mil quilômetros quadrados, uma área maior que muitos países europeus. A história da redescoberta dos Nok é digna de um filme de aventura. Tudo começou em 1928, quando mineiros britânicos estavam escavando estanho nas colinas do platô de Jos. Eles não estavam procurando tesouros arqueológicos, estavam atrás de lucro, mas o que encontraram foi infinitamente mais valioso. Esculturas de terracota de uma beleza e sofisticação que ninguém esperava encontrar na África. Mas aqui está o que torna essa descoberta ainda mais dramática. Durante décadas, essas peças foram tratadas como meras curiosidades. Algumas foram até usadas como peso de papel em escritórios coloniais. Foi só em 1943 que o arqueólogo inglês Bernard Fagg percebeu o que realmente tinha em mãos. Ele estava diante de evidências de uma civilização perdida, uma cultura que havia dominado tecnologias avançadas, quando grande parte do mundo ainda vivia de forma primitiva. E então veio a descoberta que mudou tudo. Os Nok não eram apenas artistas extraordinários. Eles eram os primeiros mestres do ferro em toda a África subsaariana. Vocês precisam entender a magnitude do que estou prestes a revelar. Quando falamos de metalurgia do ferro, estamos falando de uma das tecnologias mais revolucionárias da história humana. Para fundir ferro, você precisa de fornos que atinjam temperaturas superiores a 1.500 graus Celsius. É necessário conhecimento científico, engenharia precisa e uma organização social complexa. Os arqueólogos encontraram mais de 13 sítios com evidências de produção de ferro Nok. Alguns desses fornos tinham mais de 4 metros de altura e eram obras-primas de engenharia. Mas aqui está o que vai deixar vocês de queixo caído. Análises de carbono 14 provaram que os Nok estavam produzindo ferro já em 1000 anos antes de Cristo. Isso é 500 anos antes da data que a ciência ocidental tradicionalmente atribuía à metalurgia africana. Com o ferro, os Nok produziram ferramentas agrícolas mais eficientes, armas superiores e utensílios domésticos que revolucionaram seu modo de vida. Mas o ferro foi apenas o começo, porque os Nok fizeram algo que até hoje impressiona os cientistas. Eles pularam completamente a Idade do Bronze. Enquanto outras civilizações passaram séculos trabalhando com bronze antes de dominar o ferro,
Os Nok foram diretamente da pedra para o ferro. Isso não é apenas raro na história humana, é quase único. Se a metalurgia nos mostra a genialidade técnica dos Nok, suas esculturas nos revelam algo ainda mais profundo: a alma de uma civilização. Olhem para estas faces. Cada uma conta uma história. Cada detalhe revela uma cultura rica, complexa e profundamente humana. Os arqueólogos identificaram mais de 1.500 peças de arte Nok. Cabeças humanas, figuras completas, representações de animais, cada uma esculpida com uma habilidade que rivaliza com os mestres do Renascimento. Mas aqui está o que torna a arte Nok verdadeiramente especial. Ela não é apenas decorativa. Cada peça é um documento histórico, um retrato de como essa civilização via o mundo. Olhem os penteados elaborados. Isso nos diz sobre hierarquia social e status. Observem as joias detalhadas, evidência de uma sociedade próspera. Notem as expressões faciais, algumas serenas, outras dramáticas, todas intensamente humanas. Mas talvez o aspecto mais intrigante da arte Nok sejam os olhos. Sempre perfurados, sempre triangulares, sempre fixos em algum ponto no infinito, como se estivessem guardando segredos que ainda não conseguimos desvendar. E aqui está um mistério que vai fazer vocês perderem o sono. Por que apenas cabeças? Por que quase todas as esculturas de corpo inteiro que encontramos estão quebradas exatamente no pescoço? Para reconstruir como os Nok viviam, os arqueólogos se tornaram verdadeiros detetives do passado. Cada fragmento de cerâmica, cada ferramenta de ferro, cada resto de comida fossilizado nos conta um pedaço da história. O que descobriram foi uma sociedade surpreendentemente sofisticada. Os Nok viviam em aldeias organizadas, com casas de adobe e palha, cercadas por campos cultivados com técnicas agrícolas avançadas. Suas ferramentas de ferro permitiram uma agricultura mais eficiente. Eles cultivavam milheto, sorgo, inhame e provavelmente já conheciam o ferro fundido para fazer enxadas e machados superiores a qualquer coisa disponível na época. Mas os Nok não eram apenas agricultores. Evidências mostram que eles eram comerciantes hábeis, artesãos especializados e mineiros experientes. E aqui está algo que vai surpreender vocês. Análises químicas de suas esculturas revelaram que os Nok tinham acesso a materiais de regiões distantes centenas de quilômetros. Isso significa uma rede comercial sofisticada. Imagine, há 2.500 anos, quando a comunicação dependia de mensageiros a pé, os Nok já mantinham conexões comerciais que se estendiam por vastas áreas da África Ocidental. Sua organização social também era complexa. As diferenças na qualidade e tamanho das esculturas sugerem uma hierarquia definida, desde artesãos comuns até mestres esculpires que provavelmente gozavam de prestígio especial. E então, por volta de 200 d.C., algo aconteceu. Algo que até hoje assombra os arqueólogos e historiadores. A civilização Nok simplesmente desapareceu. Não foi um desaparecimento gradual. Não há evidências de declínio lento ou transição para outra cultura. Um dia eles estavam lá, criando suas obras-primas, fundindo ferro, comercializando com regiões distantes. No próximo momento histórico, silêncio. As teorias abundam, e cada uma é mais intrigante que a anterior. Mudanças climáticas? O Saara estava passando por um período de maior aridez, o que poderia ter alterado drasticamente o ambiente. Invasões? Talvez povos nômadas do norte tenham invadido seu território, forçando-os à migração ou absorção cultural. Ou algo ainda mais misterioso. Alguns arqueólogos sugerem que os Nok podem ter simplesmente migrado, levando seus conhecimentos para outras regiões da África. Mas aqui está a teoria mais fascinante. E se os Nok não desapareceram? E se eles se transformaram?
Evidências recentes sugerem que a tecnologia do ferro Nock pode ter se espalhado por toda a África subsaariana, que suas técnicas artísticas podem ter influenciado civilizações posteriores, como os Yoruba e os Igbo. Se isso for verdade, então os Nock não desapareceram. Eles se tornaram os ancestres culturais de milhões de africanos modernos. Quando olhamos para as esculturas Nock hoje, não estamos apenas admirando arte antiga. Estamos olhando nos olhos de uma civilização que desafiou todas as narrativas ocidentais sobre a África pré-colonial. Os Nock nos provam que a África não era um continente primitivo esperando ser civilizado. Era um continente onde civilizações floresciam, inovavam e criavam obras que ainda hoje nos deixam sem palavras. Sua mestria do ferro mudou o curso da história africana. Suas técnicas se espalharam, influenciaram e possivelmente deram origem a tradições metalúrgicas que persistem até hoje. Sua arte continua inspirando artistas contemporâneos. Museus ao redor do mundo disputam suas peças. Colecionadores pagam fortunas por fragmentos de suas esculturas. Mas talvez o legado mais importante dos Nock seja este. Eles nos lembram que a grandeza humana não tem cor, não tem continente preferido, não segue as narrativas que nos contaram. A cada nova descoberta arqueológica, a civilização Nock continua reescrevendo a história. E quem sabe que segredos ainda estão enterrados no solo nigeriano, esperando para revolucionar mais uma vez nossa compreensão do passado? Se esta jornada pelos segredos dos Nock tocou vocês tanto quanto me tocou, demonstrem isso curtindo este vídeo. E se querem continuar explorando as civilizações perdidas da África, se inscrevam no canal, porque temos muito mais histórias extraordinárias para contar. Os Nock podem ter desaparecido há mais de 1800 anos, mas sua mensagem ecoa através dos milênios. A África sempre foi berço de grandeza, e essa grandeza jamais será esquecida.